Sejam todos bem-vindos. Aqui quem fala é o Luciano, Gorpo, aprendiz e feiticeiro, e em conjunto ao mestre Ricardo aqui na live do lar. E hoje, com muitas saudades, matando as saudades hoje, né? Entre Sim. aspas, né? Porque assim, quem está no inbox, no É, curso de cromoterapia que nós encerramos, estávamos juntos. é. Mas só que para quem está na live aberta, é que estamos matando a Mas é saudade com sempre um vocês. prazer estar na sua presença. Ó, tá vendo? Ó, tem gente que não acha isso. Obrigado. Sejam todos bem-vindos. Vamos fazer a corrente do bem, né, mestre? Vamos fazer a Sim, corrente do bem? com Presta certeza. muita atenção. Como eu fiz, eu acho que eu tô meio roda solta hoje, né? Que eu soltei no grupo lá. E alguns me chamaram aqui, eu vou fazer novamente esse reforço. Compartilha a live. Deixou seu like? Se você não está inscrito, o famoso que todo mundo no YouTube fala, caiu de paraquedas. Não, tem a IA, tem os microfones do seu dispositivo que escuta o que você fala. Então, algo ou algo de luz, qualquer alguém, qualquer um, qualquer ser, o destino caiu. Você aqui nesse canal, se inscreve no canal. Deixa o seu like, compartilha. Pessoal, eu soltei dei a roda solta hoje aí, no grupo da Sala VIP. Eu falei, meu, vocês ficam no Facebook cutucando um ao outro, tra- tratando o Facebook como se fosse seu psicólogo. Meu, compartilha a live, É. né? Muitas pessoas mandam mensagem para mim de vários vídeos, da parte de espiritualidade disso. Então, por que que você não veste a camisa da casa? Compartilha, né? Isso Eu aí. vou ter que ficar, assim, é legal, a gente pede, porque o canal está crescendo. Estamos, ó, à beira de 6K nessa live. Será que depois dessa live vai chegar a 6 mil inscritos para mais? Eu acredito que vai para 8. Ó, e nós fizemos uma reflexão no curso de cromoterapia. Lá no Lar Rubataiana, o lar acolhe muitas pessoas. E por dia, não sei quanto, vamos fazer um chutinho, 300 pessoas por atendimento, Mais né? ou menos. Quando abre o Ou lar. até mais. E isso aqui fica lá fervendo, fervendo, certo? Fica, ó, cheião. Aí vai a pergunta: cabe 6 mil pessoas lá dentro? Não cabe. Então, gratidão. Nem Antes. 500 pessoas, cara. Então, tá vendo? Gratidão a todos vocês para fazer essa corrente do bem. E eu faço a força novamente para vocês pegarem e passar para frente. E ainda mais na live de hoje, que o tema é um tema, ainda um tema que é pouco discutido por alguma das partes que. Uma das partes não, mas eu vou me colocar melhor. Entre algumas vertentes que têm receio de comentar, falar sobre esse assunto que é aprendendo com os intraterrenos. Entre outras partes, ateus, filisteus, todos que não acreditam nesse assunto, vai achar que a gente é bicho grilo. E o interessante da live do lar, é que nós estamos falando bebendo água. A gente está bebendo água, né? Tem que beber bastante Então, água. então, assim, é um assunto que vamos discutir e daqui a pouco eu vou contar uma novidade e essa novidade é a cereja do bolo e aguarda, que tem coisa boa. Mestre, eu vou deixar suas palavras para dar boas-vindas Isso, para todos. continua falando que eu vou desligar aqui o bichinho. Então tá fácil. Então tá fácil. Gente, então já desligou já? Eu queria Já. falar. Vou deixar o mestre dar as boas-vindas. Logo em seguida, eu vou contar já a novidade para vocês para seguirmos o assunto. Mestre, suas palavras, a sua câmera da casa. Uma boa noite a todos. Uma grande noite de paz, de equilíbrio, de harmonia, de união, de trabalho, porque na verdade esse trabalho nos dá prazer de fazer e vocês colaborando também, participando conosco, o prazer é em dobro. Então, uma boa noite a todos que estão nesse momento aí na Maravilha. corrente aí. Agora o mestre está se sentindo até o William Bonner, né? Boa noite do Jornal Nacional. É, Gente, deixa eu já antecipar e passar uma novidade muito legal para vocês. Duas novidades. A primeira é que nós lançamos, e na partir da semana que vem eu vou passar para vocês na sala VIP, colocar no YouTube, vou colocar em todo lugar, no post, entregar panfleto. Temos uma comunidade agora na Hotmart. Essa comunidade preparamos com muito amor e carinho para vocês receberem todas as novidades em um só lugar, né? é. Como tem os famosos grupos de WhatsApp, tem a sala VIP, né? Tem o grupo do algodão, tem o grupo do Rubataiana. Imagina você receber todas as novidades, informações em um só lugar que é na comunidade. Então, o Corpo aqui, em seu compromisso, ele vai pegar e canalizar de forma digital todo o conteúdo para vocês na comunidade, na Hotmart. Inclusive, vocês receberão
as informações de cursos, quando que vai sair um novo curso, a disponibilidade, vamos pensar, nós estávamos até conversando sobre isso, que passou agora o curso de cromoterapia, e tem a votação ainda, vou colocar na sala VIP de novo o formulário, para vocês votarem, que no final da live a gente vai falar qual curso será o primeiro a passar, não é qual que será sorteado, vai ter uma sequência, faremos uma turnê, né? Então, qual será o primeiro curso? Nesse daqui, vamos passar as informações só para pegar o gancho, passar as novidades dos cursos. E se você perder, fala, poxa, mas eu queria tanto fazer cromoterapia. Na comunidade você vai clicar no link, você já vai estar no curso de cromoterapia e poderá fazer. É atemporal. É fora do tempo, ficou eternizado. Além disso, as apostilas que hoje, a mudança começa a partir de hoje. As apostilas que vocês recebem de forma na sala VIP direto, vocês vão receber antecipado. Sabe por quê? Vocês já vão perceber nessa live, na pauta de hoje, que o mestre Ricardo, a gente estava conversando bastante sobre isso, por isso que na comunidade, a partir de agora, vai auxiliar bastante nisso. Temos que estimular todos a estudar, correto? Entregando a apostila antecipada, você vai conseguir pegar o conteúdo, ler, e quando chegar na live, aberta da Live do Lar, você vai ter todas as palavras e todo o conteúdo na cabeça para acrescentar na nossa mesa aqui. Sim. Vai ser top demais, top demais. Vão receber antecipado, vai receber todas as informações. Que cair num grupo, vai cair lá. Tudo numa só comunidade. A comunidade da Live do Lar. Então fica antenado, a partir da semana que vem passaremos as informações. Algumas pessoas até perguntam quanto vai custar. É a parte bem simbólica, mas ao mesmo tempo vai ajudar o lar. Custa 2 Coca-Colas litrão, R$19,99. Esse valor ajudará a Live do Lar e ajudará o Lar Rubataiana. E para quem não sabe, quem está nessa live, o Lar Rubataiana está passando por reformas. E vocês fazendo essa corrente do bem, nós retribuímos com tudo isso que terá na comunidade da Live do Lar. Primeira novidade. Segunda novidade. A segunda novidade, tanto que essa live a gente vai até terminar um pouquinho mais cedo, que nós passaremos por um book de fotos. O senhor passou maquiagem, mestre? É porque o site da Live do Lar será lançado também ainda até o final desse mês. O site da Live do Lar, que muitos estão chamando aqui no WhatsApp, não estão achando no Google. Lá estará vendendo não somente os cursos, como também as canecas, camiseta da Live do Lar. Teremos também, olha só que legal o crescimento do canal, teremos também a parte dos equipamentos para tratamento. Futuramente, entre mais, tem o Input, né, que é o indutor magnético psicotrônico unificado para tratamento e terapia. O Input, que é da terapia toque quântico. Teremos as lanternas de cromoterapia e muito mais que está para chegar. Não vou ficar passando toda a novidade, senão o pessoal, já sei de tudo. Não sabe não. Não sabe. Ficará sabendo. Essas serão as novidades de uma forma maravilhosa, tudo feito com muito amor e carinho para todos vocês. Compartilha e leva para mais pessoas. Mestre, eu tô até com a boca seca. Agora é contigo. O tema de hoje é um tema, como eu disse, é polêmico e muitos têm medo de falar, mas nessa daí vocês vão perceber que nessa live o mestre não vai ser mais como minha mãe também, minha mãe fazia isso na escola, quando eu era molecão, meninão, eu tinha preguiça de ler. Minha mãe lia o livro da historinha para eu estudar para a prova. Ela que lia. Eu só faltava falar, mãe, vai lá fazer a prova para mim. E, a partir de agora, como vocês vão receber na comunidade a apostila antecipada, faremos um resumão e faremos como se fosse um bate-bola aqui. Sim, porque estimula a participação. Vai ler, vai estudar, vai ficar antenado do assunto que vamos conversar. Às vezes é meio ruim a pessoa vir boiando, né? Ou a pessoa ficar esperando a gente ler para vocês. E Agora o a negócio tá participação de todos é bom porque tira as dúvidas. Sim, Porque é um assunto pouco divulgado e também é um assunto que as pessoas, por desconhecer, criticam. sim. Nesse Então, momento somos os bicho grilo, né? Então, a decisão de nós falarmos sobre isso é uma questão do momento. Uhum, Nós estamos num momento de transformação planetária. perfeito. E depois que essa transformação passar, nós teremos uma nova Terra. Se Deus quiser. Então, quem tiver
com a gente participando, ouvindo esse material, e tal, já vai saber mais ou menos como vai funcionar a Não vai coisa. ficar desesperado na hora do boom, né? E o mais importante é a integração que vai haver entre todos os povos, porque as pessoas acreditam que a integração dos povos é só de quem está na superfície. Tem integração daqueles que já estão nas plataformas Uhum. ou colônias, como quiser, porque as pessoas ainda acreditam que as colônias são construídas em cima das nuvens, Ah, sabe? igual no filme. É. Lá, entendi. Na verdade, as colônias são naves, naves-mãe. Até de certa forma, se a gente for colocar no contexto do conhecimento humano, sim, da cultura humana, eu vou entrar até no encaixe da live do lar. Mas primeiro, vamos pensar num porta-aviões, né? Sim. Um porta-aviões está lá no meio do oceano, com pilotos, com soldados, tudo, como se fosse uma nave Sim. no universo. Se você for aumentar a proporção, um país é como se fosse uma nave, né? O interessante, agora eu vou converter para a parte da live do lar. Aqui na live do lar, o interessante é que nós falamos já no início da live que o Arco Batalhão está passando por uma reforma urgente. Já achou a live, não vou entrar em detalhe, aconteceu um negocinho lá e está numa reforma para retornar a pleno funcionamento a todo vapor. Estamos no digital, aqui, um plano que antes você levava um pendrive, até hoje a gente usa pendrive, mas antes você tinha que pegar um CD, ou um disquete, alguma coisa para levar conteúdo. Hoje tem uma nuvem. Se você falasse anos atrás que seus arquivos, seus trabalhos estariam numa nuvem, você seria o bicho grilo do momento aqui agora. Então, hoje isso é natural. Hoje, nesse contexto que estamos entrando nessa pauta, aprendendo com os intraterrenos, é porque tem abertura nesse exato momento, em 2025, para a gente colocar o assunto em pauta. Sim. E isso daí é maravilhoso. Então vamos aproveitar o conteúdo para a gente. E não é um assunto fora da história do mundo, não. Não. É totalmente. Quem gosta de ler livros antigos Uhum. vai compreender que o assunto é baseado não só na experiência pessoal, mas também na pesquisa desses assuntos para poder Sim. não ficar só a opinião Uma de opinião alguém. formada prevalecente. Então, se alguém quiser se aprofundar, vai encontrar livros e pessoas até que estão muito mais à frente do que nós nesse assunto. Olha só, temos que colocar vários assuntos, e isso daí já é uma abertura enorme na Live do Lar, que o objetivo lá atrás, antes de lançar o canal, quando o mestre contou a experiência dele em off, assim, para abertura do canal, eu falei, é disso que o povo precisa saber. É disso, eu acho que tem que quebrar as barreiras, abrir as portas, tirar o cadeado do cofre e abrir. Porque se tem... Estão falando até... A gente não pode falar tanto, que senão a gente toma capote aqui no YouTube, mas tem um novo Papa. O Vaticano tem muita coisa em silêncio, né? Poxa, por que guarda algum segredo referente principalmente à divindade? Se todos os humanos sairiam beneficiados com o que está escondendo o segredo, né? A Live do Lar veio com uma outra missão, entregar para todo mundo isso. E se vai pro chicote, se não vai pro chicote, daí já é normal, né? E o assunto hoje vai ser demais, mestre. Eu gostaria que você começasse, principalmente o pessoal, como eu. Antes, quando eu pegava os filmes de Steven Spielberg, eu achava que é só lá em cima, daqui para cima, daqui para baixo não tem. E quando falamos de intraterrenos, quando eu fiquei sabendo pela primeira vez, foi quando eu escutei lá no Largo Batalhana. Então, pode começar, mestre. Você tem que achar um ponto de start. Mas para o pessoal entender como tudo isso começou, porque eu também, como todos, desconhecia muita coisa, né? E eu fui conhecendo aos poucos. Então, o histórico, essa primeira página, é histórico de como tudo começou. Uhum. As pesquisas que foram feitas, como a gente se coloca dentro dessa nova realidade, com quem a gente vai e se somos convidados ou não. Porque não é chegar lá na Terra e bater e esperar. Vai começar a perfurar, vou invadir sua casa. Né, tem um intraterreno lá embaixo, você vai furando e entra na casa dele. Fala, ô meu, furou meu teto. Então, para os nossos irmãos entenderem que isso é possível, até para vocês que vão ouvir esse assunto, é possível se você treinar. Isso é interessante. E esse treinamento é simples, nós podemos dar esse treinamento para você.
Olha que legal. Ó, Entendeu? tem até, ó, só pra gente, agora, o chat a gente vai ter que fazer sempre essas pontes, porque a partir de agora é treinamento pra gente também. Como vocês vão pegar uma apostila antecipada, não dessa vez que estamos lançando a comunidade, mas quando vocês pegarem a apostila já vão passar toda a informação, ó. A Jaque, como sempre, tá falando pichual, a gente tem que passar a trocar o celular dela, porque eu acho que tá com vício no teclado. Sabe quando você escreve com abreviado, você VC? Então o celular já sabe que você vai escrever VC, ele já sabe. Então o pichual dela ficou fixo. Então não tem como sair. Já é padrão. Então tem que trocar aparelho. Ó, a Márcia, a Mariângela, a Márcia Maria, boa noite às meninas, a Clarice, boa noite, a Flor Sema Rodrigues, boa noite, a Guilde, boa noite, ó, o Marcelo Pacheco, ô, Pachecão, você tá sumidão, hein? Quer dizer, eu acho que todos nós estamos sumidos porque o lado tá fechado, né? Tá. Tá, mas a gente Talvez volta. mais uma ou 2 semanas no Uma máximo. 2 semanas vão matar a saudade, né? Ó, a Mariângela, aí entrou no assunto da Mariângela. O Vaticano tem 84 km distante de conteúdo, livros e textos fechados ao público. Isso é verdade. Então, tá vendo? Que sacanagem. Que sacanagem fazendo, né? Segurando. Pra quê? Informações, né? Pra quê? Bom, Eu acho que quando eles colocam aquela chaminé do Papa, acho que eles queimam um livro. Se quer esconder, queima o livro logo. aqueles que eles mais adoram, eles queimam. Então, poxa, meu. Você quer esconder? Por que vai esconder? Cada um tem Mas o tudo bem, direito de vai. fazer o que quer, né? É. Bom, em primeiro lugar, esse nosso trabalho que vamos falar, nosso estudo, ele começou com um convite de um irmão espiritual chamado Ramal. Ramal foi filho de Ramatiz, quando Ramatiz foi um dos sacerdotes de Marte. Olha, Então, o Ramal, filho de um sacerdote, era um marciano. olha. Ramatiz veio e reencarnou na Indochina no século X e, um tempo mais tarde, o filho dele reencarnou em Minas Interessante. e ele trabalha em Minas hoje com uma senhora que tem 84 anos de idade. Essa senhora tem uma fibra de força mesmo espiritual, de força de trabalho. Com 84 anos ela atende 100, 200 pessoas por dia, sozinha. E ela fez um primeiro Hospital Homeopático de Minas, Olha isso. que é o Hospital Ramal. Hospital Ramal. Que Ramal era médico e era pesquisador também de agrônomo, né? Ele Uhum. mexia com as questões de plantas, essas coisas. E quando ele reencarnou em Minas, ele viveu até os 22 anos de idade e desencarnou Olha, por desencarne natural, um processo na vida. falência de órgãos, né? Uhum. Era uma pequena programação que ele precisava passar para ele poder ter um corpo perispiritual terráqueo. Tem Que um- até então o corpo perispiritual vibravam de acordo com os seres de Marte. Uhum. Então todos nós temos o nosso corpo perispiritual que pertence à Terra. O dia que a gente desencarnar, esse corpo vai ficar aqui. O físico e o Sim. corpo perispiritual. Os elementos do nosso corpo perispiritual são elementos da Terra. Uhum. Então, alguns meses após ele ter desencarnado, ele começou a se comunicar com essa senhora. E aí, lá vai anos de trabalho. Imagina. E eu tive a felicidade, através de Ramatiz, que de vez em quando conversa com a gente, ele nos apresentou, e a partir daí, esse trabalho foi proposto por ele, Pro Ramatiz. por Ramal, né? Ramal é quando o senhor fala, é pro Ramal pros mais íntimos. Na época eu achava esquisito o nome Ramal, né? Mas é o nome dele, eu vou fazer o quê, né? Não, tudo bem. Então, eu vou começar o assunto para vocês entenderem como começou todo esse processo de estudo, trabalho, pesquisa e tal. Em desdobramento, fomos levados por Ramal. Éramos 8 médiuns da casa, previamente selecionados. Em desdobramento, aguardávamos os avisos de Rubatayana, aguardávamos os avisos de partida para as pesquisas em que, em uma das salas, do lado etérico do lar, porque o lar, temos o lar físico, que é as 4 paredes, Uhum. e o lar etérico
É mais do que uma quadra, é enorme, né? Então, nessa noite nós estávamos reunidos em uma dessas salas. Devo acrescentar que os espaços do lar nada se assemelha ao que vemos como encarnado. São amplas salas devidamente equipadas, com mobiliário simples, mas de muito bom gosto. Enfermarias enormes, masculinas e femininas, onde equipes de socorristas espirituais desenvolvem um trabalho extremamente importante. Esse trabalho são espíritos que são colhidos Uhum. pela redondeza, que desencarnaram e estão ainda meio perdidos. Eles são levados para o hospital Hospital do espiritual. lar, o Bataiano, né? Uhum. Que fica na parte etérica, e eles são cuidados até poderem encontrar os protocolos dele. Esse Isso é protocolo, interessante. existe uma colônia chamada Colônia Esperança. Colônia Esperança. Esperança. Ela é dirigida por professor Eurípides. Quem leu qualquer coisa lá de Uberaba sabe de quem estou falando. O professor Eurípides foi fundador dessa sala, Olha dessa só. colônia. E ninguém entra na Terra e ninguém sai da Terra sem passar pela Colônia Esperança. Então, se tiver alguma nave querendo se aproximar da Terra e ter contato com o povo da Terra, tem que ser aprovado por ele. Ele representa Jesus na Terra. Então, é assim com o chefe, né? Amigo do chefe, olha. Isso aí. Então, todos os protocolos de quase 10 bilhões de seres humanos da Uhum. Terra estão nessa colônia. Então, você imagina o tamanho da colônia. Imagino. Gigantesco. É uma nave que tem mais de 20 quilômetros de diâmetro. É muita coisa. É muita coisa. E tem só 12 andares. Só. Só. Só 12 andares. Então, isso já vai Já, entrando na cabeça da gente, a gente já se a fica gente tá meio... falando Como deve ser isso, né? se a gente tá falando também, principalmente de um assunto que já é polêmico, né? Para a pessoa que está assistindo e está questionando, tudo é válido, né? Então pronto. O vai e fica. Ou vai o racho, tá sim. Então, esses espíritos, como citei, que são recolhidos pelos socorristas, eles ficam no Hospital do Lar Bataiana, nas instalações hospitalares, até que seja despachado o protocolo reencarnatório deles para o hospital para saber para onde ele deve ser levado. Não pense que ao desencarnar você vai ficar perdido. Se você é uma pessoa maravilhosa, você vai encontrar alguém maravilhoso do teu lado que vai te orientar para onde você vai. Agora, se você é daqueles que gosta de aprontar, você vai encontrar também um daqueles que vai te levar para onde você não quer ir. A É gente, simples assim. quando o senhor fala de aprontar, eu gostaria que o pessoal do chat colocasse o nome da pessoa que você imagina que apronta. Digita no chat a pessoa mais barulhenta da live do lar. Vamos falar do Bataiano, da live do lar. Pessoa mais barulhenta da live do lar. Então, essa pessoa que apronta, que o pessoal vai colocar no chat o nome dessa pessoa, então ela será avaliada. Então, continuando aqui. Olha lá, a Maria já falou, Luciano, não sou eu, não. Bom, tem muitos Tá Lucianos, bom, né? pode ser, sou eu. Tem muitos Lucianos, né? Tá bom, eu já tô ciente que eu vou. Por isso que eu tô pronto aqui. Você vai pro céu, meu. Eu não sei, eu acho que eu vou pro campo de Estava- fiscalização. Acho que eles vão me trancar lá dentro, vai ver. Isso. As equipes socorristas desenvolvem o trabalho externamente orientados iniciais, com orientações iniciais, antes de sairmos para conhecermos de fato aquilo que estava sendo proposto. Aí, o que estava sendo proposto naquele momento? Falarmos sobre a história dos dimensionais. Dimensionais. Isso é interessante, hein? Então, aqui vem um parênteses. A Terra tem 54 dimensões diferentes. Não é dimensões, é densidades diferentes. Nós não estamos na terceira e nem na quarta dimensão. Nós estamos na terceira densidade e na quarta densidade, nos preparando para a quinta densidade. Então, dessas 54 densidades, 27 densidades têm população. Gente, Então, a diferença de uma densidade para outra é um fio de cabelo. É tão sutil que você, às vezes, pode ver uma das densidades em
assim como se fosse um flash. Uhum. Tipo de alguma coisa que tenha aparecido aí no YouTube. De repente aparece por alguns minutos cidades etéricas que ninguém sabe de onde é. Olha, então tudo isso Faz parte desses estudos dimensionais. Então vale anotar, né? nós somos criaturas dimensionais? Somos. Estamos na quarta densidade. Isso é. Eu vou até anotar. Eu vou até anotar aqui. Deu para entender, né? Deu. Lógico. Então, alguns milhões de anos atrás, algumas raças e seres extraterrestres chegaram à Terra, ficando cada uma delas na região do planeta que primeiramente tiveram contato com para explorar. Então, o planeta era um planeta Uhum. construído por Jesus e suas equipes para abrigar os seres que seriam trazidos de Capela, que estava passando naquele momento exatamente pelo que a Terra está passando hoje. Então, Perfeito. desses 10 bilhões de pessoas que estão encarnadas, Uhum. 30% são capelinos. 30%. 30%. 10% veio do centro da galáxia, de um planeta extremamente enorme, 10 vezes maior que o Sol. Caramba. E é desse planeta que estão vindo os voluntários que estão reencarnando em massa. Olha isso. São voluntários, eles não têm karma, eles estão reencarnando em massa, serão crianças que com 4, 5 anos estarão telepaticamente falando com seus pais. Imagina os pais como é que vão eu ficar. não duvido. Não, não tem como duvidar disso. Crianças de 2 anos que sentam no piano e já fica dedilhando, já tem. Tem vídeo, eu vi vídeo de Então. criança na fralda, tocando piano. A mãe só segura ele. Eu mal sei tocar campainha. Um bebê lá tocando piano. Essas crianças elas já vêm preparadas para tudo, para medicina, para pesquisas Não tão parciais. longe. A coisa mais simples que muitos ainda acabam sofrendo, vale o recado. Celular. A criançada já sai mexendo. Sim, Ó, tem aqui, ó, tem uma pergunta. Maria Ângela. Senhor Ricardo, essa densidade seria o chamado mundo paralelo? sim. Sim, é o mundo paralelo. Top. Ó, já que. Eu não vou falar que a Jaque tá falando aqui. Não, vou falar, vai. Eu vou falar. Senhor Ricardo, o Luciano não vai pro céu. Para de iludir ele. Eu já sei, Jaqueline, a gente tá junto. A gente vai ó, pro buraco. Então, Nem os Maria entretenidos vai Helena, querer né? a gente se falar com. Maria Helena tocou num ponto Não, Maria interessante. Ângela. Maria Ângela, desculpa, tocou num ponto muito importante. São mundos paralelos. Vibram em sintonia diferente. Hoje já tem equipamento eletrônico que pode ser conectado a uma dessas densidades. A Alemanha tem o Spiricon, Olha que legal. que foi feito para fazer contato com essas densidades. Contato direto. Direto, aparelho eletrônico. Isso é bom, hein? Um dos pesquisadores, enquanto pesquisavam, eles não conseguiam fazer contato. Não? Não. Um deles morreu, desencarnou isso? e foi para a densidade 16. Gente. Aí passou 1 ano e meio, ele manda uma mensagem para uma médium da Suíça Caramba. que procurasse na Alemanha o sócio dele, que ele tinha encontrado o erro. Veja como é as coisas. Eles não conseguiam porque o equipamento tinha uma peça errada e eles não tinham descoberto onde estava o erro. E ele, da onde estava, continuou a pesquisa lá na 16ª densidade e mandou avisar através de uma médium na Suíça para ir na Alemanha procurar o sócio dele e dar. Na hora que o cara pegou a mensagem, achou que a mulher era louca, né? Uhum. Aí, na hora que ele viu, a mulher desenhou Que isso. como é que chama? É como se fosse uma placa de computador. Uhum. Desenhou aonde que estava o erro. Ele consertou e fez Ela que fez isso? através da psicografia. Gente. Ele pegou na mão dela o espírito, né? Uhum. Ela era semi-mecânica, desenhou o gráfico, ele consertou de acordo com a mensagem. 3 meses depois, ele faz contato com o sócio dele na 16ª densidade. Quando isso veio a público, quase mataram os caras.
Eu não duvido. Que é uma loucura você falar isso. Eu não duvido. Agora, tem uma outra coisa que pouca gente sabe. O Brasil é o país mais avançado na comunicação com o mundo espiritual através de equipamento eletrônico. Olha. Televisão velha, rádio velho, filmadora velha, esses equipamentos que dá chiado, Uhum, televisão que fica aquela tremedeira toda, parece que está fora do ar. uhum, Então, tudo isso junto cria uma onda e existe um aparelho que filtra essa onda e chega na onda ou frequência uhum. exata para contactar. Então, já tem filmes de imagens Caramba. que isso está sendo feito na USP. É. E pouca gente sabe. Você veja que o Brasil é um país de criatividade mesmo, né? O brasileiro é muito criativo. Uhum, E é uma coisa que pouco se fala, se comenta. Então, seguindo aqui, as 5 primeiras raças que vieram para a Terra foram os de Órion, Pleiades, Antares, Pégasos e Sírios. Muitas outras raças depois disto começaram também a visitar a Terra. Esses primeiros seres que aqui vieram para explorar, eles eram possuidores de muitos conhecimentos e de alta tecnologia. Quer dizer, para vir de um outro mundo para cá, só oh, podia ter uma alta tecnologia, que hoje ainda não temos para fazer, né? Essas 5 raças, com o passar do tempo, foram gerando descendentes que tanto miscigenaram quanto aumentavam em quantidade, o que impossibilitou, depois de 2.000 anos, as suas naves resgatá-los. Então, eles tinham um tempo pré-estabelecido. uhum. 2.000 anos, eles poderiam ficar. 2000. 2.000 anos. Eles não, por serem de quinta dimensão, eles não morrem. O corpo se mantém ativo. E quando eles querem trocar de corpo, eles simplesmente, a nível mental, ele passa por um processo de purificação em ambiente específico criado por eles. E ele é. Por exemplo, suponhamos que você seja um deles. Você está com 500 anos, você não está sentindo o teu corpo muito bem, então você vai para o laboratório específico, aonde as suas células serão reativadas novamente e você volta a ter a idade ou a melhor idade que você se sentia bem, forte e tudo. Ou seja, eles tinham e têm o controle sobre si mesmo. E isso daí, eu estava até imaginando que como se fosse um hospedeiro. Na verdade, somos, querendo ou não, somos espíritos que habitamos no corpo. Querendo ou não, somos hóspedes, né? Somos hospedeiros. Eu pensei que o senhor ia falar que teria que arrumar um outro veículo, Não, não. que vai vários filmes de ficção científica vai na nossa cabeça, né? É Que nós que sai do ainda corpo não vai pro outro. chegamos no nível deles. É. Quer dizer, está muito longe ainda, né? Tem um chãozinho ainda, um belo chão. Porém, eu acredito que depois da transição a gente já vai conseguir fazer isso. Você acha mesmo, mestre? Eu acredito. Eu acredito porque os irmãos intraterrenos com quem eu tive contato, eles tinham, um tinha mais de 1.000 anos, outros tinha 500 e poucos anos, outros assim. E você olhava, parecia pessoa de 30, 40 anos. E como eles casam, eles têm família, a gente vai chegar lá. Primeiro, a gente precisa entender É. como surgiu os intraterrenos. Primeiro tem que saber, né? É. Primeira origem é a história da vida. Então, esses seres que foram os primeiros a vir, e quando chegou o tempo deles serem resgatados, não foi possível resgatá-los, Uhum. como naquela época já havia sido criada a Lemúria e a Antártida, Antártida, né? como houve uma guerra termonuclear entre elas, por coisa boba. Imagino. A Lemúria tinha uma grande quantidade de pessoas que não conseguiam acompanhar o ritmo dos mais evoluídos, porque a miscigenação dos povos criou pessoas mais inteligentes e outras menos inteligentes. Então, eles tinham um contingente de pessoas que não conseguiam acompanhar. Então, a proposta da Lemúria era: vamos criar uma cidade para eles. E eles vão levar a vida no ritmo deles. E o chefe da Antártida não queria eles para escravo, para servir de escravos. Até eles têm. Aí
começaram a briga O política plano entre evolutivo eles, deles, né? criou-se a briga política entre eles, aí Não chegaram importa o planeta, é, sempre vai ter. na guerra termonuclear Sim. e a poeira e a radiação encobriu a luz do Sol, ficou um período de noites infinitas. Hum, Então, esses seres sem Sol, você não consegue viver. E com a irradiação também não, eles tinham que se esconder em algum lugar. Então, cerca de 25 mil deles foram para o Monte Shasta. Shasta, nos Estados Unidos existe, tem 4 quilômetros acima do nível do mar. uhum, Era um antigo vulcão ativo, porém, na época que eles decidiram ir para esse monte, para talvez o ar ser mais rarefeito, esse monte estava perdendo já a sua ação uhum. vulcânica, né? Então, por alguns tempos, eles ficaram muito próximos à boca do vulcão, que era alta, eles ficaram acima da nuvem negra que Uhum, tirava a luz do sol. Recebiam um pouco do sol e o ar era mais rarefeito, né? Mais puro. E quando passou-se alguns anos, o vulcão parou de funcionar, aí eles começaram a adentrar nesse vulcão. entendi. Então, imagina um É, vulcão tem o plano evolutivo de cada civilização. imagina esse E se o vulcão objetivo era só descer, com vários quilômetros de largura uhum, e 4 quilômetros de altura. Então eles foram criando patamares, como se fosse um bom, prédio de é um apartamento. prédio. Eles foram criando patamares Uhum, e aqueles que eles iam resgatando, eles iam levando para lá. interessante. Até o momento que deu para começar a resgatar os equipamentos que eles tinham, muito avançado. Já não tinha aquelas nuvens tão pesadas, tão cheias de radiação. Claro que isso passou um bom tempo. Uhum, Então, com os equipamentos, eles começaram a furar túneis enormes, como hoje tem túneis no mundo inteiro. exatamente. Eu já Tá? estava para falar isso. Todo Ah, lugar. E assim, ah, para hoje a tecnologia que nós temos, não, com certeza não chega nem aos pés dessa civilização, porque 1000 anos atrás eles estavam fazendo túneis, a gente está fazendo túnel então, agora com mais tranquilidade. E é uma broca gigantesca e tem uma toda estrutura. Hoje é muito mais rápido criar eles um túnel. trabalhavam com laser. Eles tinham o controle, equipamentos à base de laser. É, os lasers nossos só faz furinho. Não faz furão, não, faz furinho. E então eles começaram a criar cidades, inúmeras cidades. Embaixo do Mato Grosso tem uma cidade. Depois eles fizeram as pazes com o pessoal da Antártida, né? Hum, Os sobreviventes, levaram junto com eles. Embaixo de Goiás tem uma cidade de seres da Antártica. olha. Embaixo de Goiás. A entrada fica na Serra do Roncador. Os índios que tomam conta da entrada. E, por exemplo, pega eu, curioso, eu quero ir lá ver essa entrada. Fisicamente falando, eu aqui. Sim, Pego meu carrinho, você pode chegar até a entrada. não passa a entrada. Não pode entrar. Aliás, você vai ver a entrada de longe, porque não vai chegar perto. Não. Entendi. Além de ser difícil a subida, os índios não deixam subir. E as poucas. Tem turismo para a Serra do Roncador, né? Uhum, Esse turismo é feito com autorização dos índios, observados por eles. olha. O pessoal vai, filma, tal, mas eles estão de olho. E o interessante é que esses índios são loiros, têm Oh, mais de 2 metros de altura. gente, Por isso que eles são pouco vistos. Não tem índio no Brasil a gente desse não vai jeito. olhar índio loiro, né? Vai ficar esquisito. A nossa concepção de visão, né? Então, e com 2 metros de altura, geralmente Oh, os nossos índios são tudo sim, o comum de 1,90 m, talvez 1,70 m, 75 a m. maioria dos índios, até quando fui na Casa Sol aqui no Guaiúba, tava um cacique pequenininho, parece um garotinho. Não é um garotinho que já tinha idade. Ô, mestre, tem algo que eu vou falar até de uma forma interessante. É claro que o povo tá com fogo no parquinho. A Érica tá aqui, o 7777777, velho é o nome, né? Tá aqui, boa noite. A Clarice falando que a Jaqueline vai para baixo. Então temos um acordo, Jaqueline. Os dois vão descer. Eu acho que nem descer, porque os intraterrenos não vai querer a gente. Nem sei pra onde a gente vai. Vamos pro Paraguai. A Clarice falou que era brincadeira, o Altair chegou aqui, grande Altair. E o que eu queria falar é que eu estou muito focado, estou prestando atenção em tudo que o senhor está falando, mas
não é a primeira vez. Quando a gente, em outras lives, quando a gente falava sobre intraterrenos, seres de outro mundo, de outro planeta, de outra dimensão, eu estou brigando com as câmeras, não é somente com uma câmera. Estou brigando com as câmeras. Eu acho que quem está na live está vendo. Está dando umas piscadas. Aí fica claro, pô, para nossa visão, tem luz em tudo quanto é lugar aqui do estúdio, não é? Tem luz, está bem iluminado, parece fundo virtual, mas fica claro, escurece, pisca a tela, está tudo ok, mas a câmera está perdendo foco. E olha lá, você vai ter que falar para eles pararem da trote aqui, porque ou tem algum hater, um hater celestial que não quer que a gente conte o que está acontecendo. Porque eu estou brigando com as câmeras aqui já há um tempão, mas eu estou tocando a bola, o pessoal está acompanhando a live. Tá. Aí uma hora a gente fica mais claro, depois a gente escurece. São Mas eu fenômenos, né? tô dando um jingle aqui para dar certo. Galera, dá um salve aí. Coloca nos comentários se vocês estão vendo exatamente o que eu estou vendo. Porque eu estou com 2 celulares, eu estou com os computadores aqui acompanhando a live. E realmente, às vezes fica mais escuro, mais claro. Teve uma hora que estourou a claridade. A tela tá piscando. Então, tô no jogo aqui. Depois você conversa com eles, acerta aí os ponteiros. Porque Dá um jeito de controlar isso, né? tá que tá o negócio. Essas 5 raças, com o passar do tempo, foram gerando descendentes, tantos que não foram possíveis serem resgatados. Então, devido aos acontecimentos de uma guerra termonuclear, eles tiveram que se proteger de alguma forma, surgindo a partir daí túneis e eram enormes esses túneis. O que eu presenciei dava para passar 2 caminhões. Então, Com certeza, a tecnologia é muito avançada. E outra coisa, como a gente não foi a pé, a gente foi em projeção. projeção astral. Então, e também só pudemos ir a esse local fazer pesquisa através de convite de Dos um chefões lá. chefão Se- deles. senão, ó, a Márcia acabou de confirmar que viu assim, eu vi uma mancha branca na tela e depois sumiu, tá vendo? Ô, a Jaqueline já saiu da live, ela morre de medo de espírito, imagina de extraterrestre. Deixa Gente, mas o negócio tá que tá aqui, eu tô na luta, gente. Tô segurando o gol aqui. A ilustração que eu passo a fazer a partir de agora foi desenvolvida pelo irmão Rubatayana, que é o mentor do Instituto, que ele fez uma pesquisa com os irmãos de Orion e os irmãos chamados Greys, que são os pequenos. Uhum. Existem 2 tipos de Grey. Um Grey parece uma pele, né? Mas é uma roupa especial. Essa roupa, ela mantém a temperatura do corpo constante. Aqueles olhos não são os olhos dele. É como se fosse uma máscara de mergulho que você usa para poder enxergar embaixo. Uhum. Então, aquela roupa é uma roupa especial. Eles não são aquilo. É Uhum. tão justa no corpo que parece que é pele. Mas não é. É uma roupa especial que Tanto que eles falam mantém... dos Greys no tom da pele cinza, mas só que na verdade eles não ficam andando nu, né? É o traje deles, né? É Imagina. traje. Até o Marcelo confirmou. É verdade, Luciano, a imagem está diferente. Ele é todo educado, deve falar, tá esquisito. Até na imagem central aqui, engraçado, qual que é a sua altura, mestre? Eu tenho, acho que 1,65 m, 1,70 m. Eu tenho 1,80. Na tela principal, quem que está maior aqui? E é a câmera central. Você está maior. Alguém puxou. Eu tô ficando com uma pulga atrás da orelha, viu? Tá, eu tô seguindo, gente. Vamos tocar o barco. De Vamos lá. repente, Então, o Ramachandran, ele está sempre viajando, né? uhum, Literalmente, né? Ele sai da Terra, vai fazer pesquisa e traz novidades, né? Então, uhum, quando ele veio, nesse período que eu estava escrevendo esse material, ele veio com um grupo de greys, porque nesse período estava havendo abdução aqui no Brasil uhum. através de um grupo de greys negativo. O pessoal não é difícil de compreender certas situações, até mesmo referente a qualquer civilização. Sim, Tem um com boas intenções e outro exato. com intenções diferentes, né? Então ele trouxe esse grupo para mostrar que existem greys que são bons, Uhum,
são positivos, eles trabalham para a luz, Uhum. eles são voluntários no trabalho planetário, e existe aqueles que são negativos. Eles Uhum. vêm e fazem as pesquisas que querem, por isso que houve um certo repúdio em relação aos greys. Quando falavam nos greys, já se pensava em coisas ruins, né? Uhum. Porque aconteceu no Paraná, São Paulo, Minas, eles sacrificavam animais Uhum. para fazer Teve um período que pesquisas. esse aí foi para televisão várias vezes, que gados pareciam Isso, fatiados, sem sangue nenhum, exatamente. totalmente seco, com marcas como se fosse de misturi, de cirurgias, né? Isso daí E, aconteceu bastante. mas eles foram afastados. Esses negativos, eles foram expulsos do planeta. Eles não entram mais. Eles Então, não entram. não entram. Mas até mesmo assim, algo que é de pensar, como eles também têm acesso às mesmas tecnologias avançadas muito mais avançadas que os humanos. Eles não conseguem dar uma burlada no sistema e dar um pulinho aqui, dá para dar um. Não consegue. Mas é porque também na mesma civilização deles tem os outros Tem que. 3 naves-mães, na verdade são 4. Uma é a Nova Jerusalém, Uhum. onde O senhor já o comentou em uma comandante das lives. Já. é Sananda, Jesus, né? Uhum. Ela tem 12 andares e cento e poucos quilômetros de... Extensa pra caramba. Quer dizer, é maior do que a Terra, para Uhum. comparando, é quase igual ao tamanho da Terra. E ela fica um pouco mais distante porque o campo vibracional dela influencia a Terra. Uhum. Então, eles ficam mais distantes. Mas existem naves mais menores, tem 3, e protegendo a Terra. A Terra está no meio dessas 3 naves, né, em forma de triângulo. Não passa nada. Não Além passa dessas nenhum 3 naves, papelzinho. existe por trás delas 3 círculos de naves menores Uhum. com armas voltadas para fora. Passa de 2.000 naves menores. É muita coisa. A coisa é Eu absurda. imagino como se fosse Jornada nas Estrelas. Se bem que tem vários relatos, até mesmo hoje, que vocês têm acesso no YouTube, em várias lives, que até os filmes de ficção científica, 90% são inspirados até em viagem astral, que eles Sim, falam. Até exatamente. de acordo com a história. O Jornada nas Estrelas falava muito sobre a Confederação Galáctica. Isso. E Tá aí. hoje tá Hoje nos existe. livros de estudo. Ó, tem aqui, ó, deixa eu ver um negócio que eu tenho que acompanhar também o pessoal. Já que falou assim, ó, eu acho que eles estão falando com você, Luciano, que não estão gostando de você falar mal de mim. Eu acho que quando eu entreguei que você ia descer pro buraco, fala, não, vamos começar a dar Ah, problema lá para ele ficar na terra e segurar a Jaqueline. hum. Sim, é uma mancha branca, mancha azul. Ai, tá vendo? Todo mundo tá vendo. O negócio tá esquisito. Ó, de novo, eu coloquei a câmera central, parece que a gente tá no sol. Então, O negócio ô, mestre, você tem que conversar lá com o pessoal, meu. Deixa a gente fazer a live. Assim tá ficando difícil. em 1300 a.C., chegou na Terra o primeiro grupo de dimensionais. Eram mais de 600.000 pessoas. Aqui chegando, já reencarnados, perderam totalmente a consciência de seus compromissos e se misturaram aos outros. Esses esqueceram completamente quem eram e o que vieram fazer. O segundo grupo, de mais de 600.000 que mandaram o segundo grupo, veio 6.000 anos antes de Cristo com o propósito de não só ajudar os descendentes terráqueos dos extraterrestres, mas ainda de despertar os primeiros dimensionais da primeira leva, que aqui tinha ficado, porque eles perderam a consciência de quem eram. Eles entraram naquilo que era chamado de roda kármica, ou cada um dá um nome que quer, né? E eles passaram, é como se desse uma amnésia, eles não sabiam quem eram. Eles ficaram perdidos, né? Todo o conhecimento que tinham, aí eles mandaram um grupo para tentar resgatar esse pessoal, né? Uhum, Mas esses também fracassaram, esquecendo-se de que eram o motivo e suas presenças no planeta. Ou seja, a primeira leva que veio preparar um trabalho no planeta, fazer a coisa fluir legal, tal, uhum. perderam a consciência.
A segunda leva que veio tentar salvar, perderam a consciência. Então, o que aconteceu? A parte de perder consciência é como se fosse dar um reset, como se fossem as abduções. Sim, aí é que entra a tal Matrix. A Matrix, Ou ela para estar foi nessa, gerada pelos reptilianos. para estar nessa vida deve ser muito difícil, cara. Eu vou te falar. Se cair ali, cai na Matrix. Se vir para cá, você é deletado. Tá difícil. Então, como a Terra estava aberta à pesquisa, enfim, Uhum. a ser Aqui é na coloniada, verdade, é um grande laboratório, né? sim, os reptilianos vieram para cá também, só que eles vieram com uma proposta bem montada. Eles montaram o que a gente apelidou de essa coisa que dá o esquecimento, como é que é? Véu do esquecimento? Hã? Véu do esquecimento, não. O esquecimento, Também a serve, né? Matrix, tal. Uhum. Então, o que que eles começaram a fazer? Eles começaram a pegar esse pessoal, tirava, fazia uma cópia deles e preparava um processo reencarnatório. Porque até então, os povos eles não procriavam, eles eram hermafroditas. Eles Uhum. tinham os dois sexos. Então, antes disso, eles fizeram a separação de sexo. E, a partir daí, começou as reencarnações sob controles dos reptilianos. Aí, começou a reencarnar mulheres, homens, e que se procriaram entre eles e Seguir em até frente. os dias de hoje. Uhum. Mas, naturalmente, todo ser galáctico, ele hermafrodita. Eles não precisam fazer sexo como nós fazemos. Se um dia eles quiserem ter filhos, eles têm que pedir permissão para os seus superiores, Uhum. e essa permissão só será dada quando eles passarem por um período de observação, de conduta, para liberar se podem ou não procriar. Olha, de certa forma, está um pouco conforta pelo seguinte: os répteis, a reprodução deles é absurda. Para colocar jacaré num lago é um pulo. Mas esses reptilianos, eles eram hermafroditas. Uhum. Eles produziram eles mesmos, Uhum. entendeu? Se autorreproduziam. Então, essa coisa de reencarnar para pagar a conta do passado não tem nada a ver. Ixi, agora vai dar uma bugada na cabeça de muita gente. Você reencarna hoje. Uhum. Antigamente você reencarnava porque é obrigado a reencarnar. É Olha, uma forma de você criar uma população. veio ter uma pergunta aqui, ó. É uma pergunta fora do chat. Até falo pro pessoal, gente, eu não consigo acompanhar o WhatsApp aqui, tá? Mas eu peguei a mensagem porque apareceu bem na tela, tá? Então, deixa eu só pegar. Isso aí, ó. Na pergunta, está falando qual a ligação. Peraí. Pronto, tá. Qual que é a ligação entre a parte espiritual, intraterrestres e extraterrestres? Deixa eu ver. Eu Todas só não sei quem perguntou aqui, não dá para ver o nome. Depois eu vejo. todo ser vivo, animais, plantas, minerais, seres terráqueos, Uhum, seres estelares, é criado por uma força superior que a gente não sabe como ele trabalha, como ele pensa. uhum, Como a gente não sabe, a gente puseram o nome de Deus. uhum, Eu acredito que o próprio universo se autoproduz. É a minha uhum, opinião. Eu não estou dizendo que Deus não existe. uhum. Deus, para mim, é o próprio universo. Por isso que ele está em nós. Tudo que tem lá em cima tem aqui embaixo. Nós somos um micro-universo. Eu estava pensando exatamente algo muito semelhante, não é igual. Algo muito semelhante, principalmente quando você falou do universo. Na minha cabeça, eu imaginei uma célula. Uma célula sanguínea nossa. Dentro dessa célula, se você for ver, A célula é não um se pequeno mundinho. reproduz. Um pequeno mundinho lá. Vamos pensar que nessa pequena civilização entre as células, Deus seria o nosso corpo, como se fosse o universo. A célula sanguínea está rodando para cá, para lá, vai para um lado, vai para o outro. O limite dessa célula é o corpo, como se fosse o planeta. O senhor pode ir para o Japão, o senhor pode ir para a Austrália, o senhor pode ir para qualquer lugar do mundo. E quando tem um pequeno corte, aí essa célula, pum, pulou para fora, sangrou, saiu da Terra, saiu do Do planeta. sistema. Não quer dizer que, é claro, da mesma forma que se nós formos para o espaço, tem que ir com um traje especial. Sim. Para respirar, ainda você volta meio zoado ainda. Aí a célula, claro que não tem um traje especial. Seria o mesmo contexto. Respondendo à pergunta, Ó, qual é a relação entre intraterrenos,
pessoal, A parte espiritual, a tudo. questão espiritual é universal. Uhum. Isso não existe só na Terra. Até então, Eu acredito que tem a semelhança entre demais civilizações, não importa onde esteja. sim, Até uma parte que questiona também o ato de fé. sim, O ato de fé, o que acreditar, o que não acreditar. exatamente. Eu vejo mesmo no contexto evolutivo, tem, da mesma forma que tem países mais evoluídos, como tem outras civilizações nesse planeta mesmo que não tem uma evolução, já tá bem atrasadinho, né? Em Isso. certos contextos. Eu vejo também que, entre comparativo de outros mundos, tudo se assemelha. Tem planetas mais evoluídos e outros não. Quem tem maior clareza, maior sabedoria, experiência, civilização mais avançada, eu acredito que eles até se sentem no dever de auxiliar os menos evoluídos. Eu penso Sim. dessa forma. Como um É, professor a que lei ensina aos universal, a alunos. lei universal é essa. Agora, respondendo, por que que nós vivemos na superfície? Porque conscientemente a nossa consciência é muito superficial ainda. A gente sabe quase É nada o que da. se assemelha. A nossa vivência é o que se assemelha à nossa concepção de visão. Então a gente fica na superfície porque nós não temos condições de ir para outro lugar a não ser ficar na superfície. Perfeito. Os seres intraterrenos são seres de quinta dimensão. Quinta dimensão tem um controle mental total do próprio corpo. Olha, Eles podem simplesmente desaparecer. Você está conversando com eles simplesmente desaparecem da tua frente e aparecem nas suas costas. nossa, que perigo. É um perigo Percebe? de uma forma Eles têm um brincadeira. controle total sobre Sim, eles mesmos. E por isso que estão na quinta dimensão. Quando nós estivermos na quinta dimensão, nós podemos ir para esses lares intraterrenos sem problema, porque nós vamos se adaptar perfeitamente. Respiração, temperatura, tudo. tanto que eu comentei agora, principalmente quando a gente vai para o espaço, o ser humano vai para o espaço. A astronauta, a famosa notícia que deu que a astronauta que foi resgatada, o queixo dela voltou grandão, ela voltou bem mais alta. Tem várias alterações que o corpo sofre quando sai do seu habitat. Sim. Até nós. Coisa simples, coisa muito simples. Eu não sei quem faz isso, eu faço isso direto, então eu posso falar. Estamos na Baixada Santista, subindo para São Paulo. Fiquei em São Paulo. Minhas vias respiratórias ficam todas ressecadas, sangra. E olha que eu sou de São Paulo. Aí, se eu subo um pouquinho mais, aí melhora, mas só que eu sinto o ar mais ressecado. Então são adaptações, mas só que são adaptações sutis no nosso habitat. Exatamente. Agora, quando você radicaliza, até mesmo vai para o Monte Everest, está aqui na Baixada do Monte Everest, você tem um treco. Tá, exatamente. Ó, E esses seres galácticos são seres de sexta, sétima e oitava até 10ª dimensão, é, entendeu? Qual a ligação entre nós? Uma só, ajudar um ao outro, coisa que nós terráqueos não conseguimos ainda fazer. difícil, hein? Ó, Entre eles, existe a Confederação Galáctica. A Terra estava fora, porque não tinha chegado num grau moral para poder ter um representante lá. Aí, com todo o trabalho que o Comando Astar fez, conseguiram pôr a Terra na Confederação. colocaram no Jardim da Infância. É. Esses aqui participam, mas só fica no auditório, não pode opinar. A- Se a- opinar, estraga. Agora é o seguinte, agora eles têm controle sobre nós. É evidente, eu falei, a gente vai ficar na arquibancada. Deixa eles apitarem o jogo. Então, a ordem é fazer o bem. Graças a Deus, porque se fosse outro contexto, a gente já. E se você não fizer o bem, você é retirado do planeta. É o que está acontecendo agora. Desencarne em massa. Eu vou voltar numa questão aqui, é debris. Debris, olha, vai ser difícil eu falar, porque aqui tá debris, né? Depois vê se me corrige, por favor. Ou é debris, né? A pergunta é, qual seria a motivação desses seres para quererem se reproduzir? Tipo, seria um desejo do coração? O que seria? No caso dos reptilianos. Dos reptilianos, Isso, voltando um pouquinho. qual é o desejo deles? Ó, qual seria a motivação desses seres para quererem se reproduzir? Tipo, seria desejo do coração? Não, O que seria? controle. Controle. Controle em massa. Quanto maior reproduzir, Quanto mais reptilianos, mais controle eles têm sobre os outros demais, entendeu? faz sentido. Faz sentido no que havia comentado. Acho que não tem muito a ver com o coração, não. Então, o que que aconteceu? O terceiro grupo que conseguiu
se adaptar aqui perfeitamente, eles começaram a perceber que havia alguém no controle do sistema. Então esse pessoal de Orion que começou a reencarnar e alguns começaram a perder a consciência, os que conseguiram não perder a consciência foram muito poucos. Eles perceberam que tinha alguém no controle. A partir daí a coisa mudou. Ah, com certeza. A partir daí, alguns retornaram e aí entra outro grupo no jogo. Já que tem alguém controlando, alguém vai ter que controlar quem controla. Pode chamar isso de justiça? Aí entra a Federação Galáctica, não a Confederação. Uhum. A Federação Terráquea, uma federação criada por seres de luz que reencarnaram na Terra e que hoje não precisam encarnar mais. Eles se uniram por ordem de Jesus e criaram a federação. A Terra tem livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio tem controle. Esse livre-arbítrio eu faço o que eu quero e pronto. Não é assim que funciona. Isso daí é uma situação que sempre foi muito Você questionada, né? faz até aonde você não perturba o outro, não tira o equilíbrio do outro, não fere o outro, não machuca o outro. Temos um parâmetro da civilização que é certo e errado, que é considerado o chamado certo e errado, né? Sim. Para ter na verdade, é um controle harmonioso. Senão o negócio ficaria uma bagunça só. Eu acho que o ser humano não duraria muito com isso. Essa federação em relação ao que estava acontecendo, ela foi dura. Aos comandantes, Arcanjo Miguel, Arcanjo Rafael, Arcanjo Gabriel e um monte de arcanjos que eu não sei nem falar o nome dele. Então, esses arcanjos assumiram a guarda da terra. O Gabriel foi quem trabalhou na criação do corpo de Jesus, quando ele reencarnou. Maria teve uma gravidez psicológica, porque Jesus não podia reencarnar via natural, Eu ia falar dos meios naturais, né? vias naturais, por causa da energia dele ser tão muito intensa. Então, Além de sentença, o Maria parâmetro teve frequencial dele era fora do comum. gravidez psicológica, realmente a barriga cresceu, e no momento adequado, que seria a data do nascimento, Gabriel já trouxe o bebê Pronto. prontinho da nave. A nave era aquela estrela de Belém. Olha que bonito. Entendeu? Que uma estrela que passeava daqui para lá, e o pessoal ia para lá, vinha para cá, e ela estava só observando, né? Quer dizer, uma estrela sair andando para onde quer, não existe isso, né? Toda estrela tem seu roteiro. Sim. Então, aquela estrela era uma nave que já estava preparando o caminho de Jesus, preparar um corpo especial para poder O senhor existir tem água? Tem água aqui com na gás Terra. aqui. Entendeu? Tem aqui. Tomar uma aguinha com gás aqui. Então, voltando ao assunto, esses seres cósmicos são seres de alta evolução quando comparados aos nossos pequenos níveis de compreensão. Mas esses seres estão muito além do plano dimensional. Portanto, não são seres angelicais que comandam toda a hierarquia divina. E muito tempo atrás, esses seres divinos do Conselho Cósmico reuniram para avaliarem os mundos de terceira dimensão quando perceberam que alguns seres deste mundo possuíam conhecimentos tecnológicos, tecnologias superiores aos de outros seres também deste mundo. E como eram menos desenvolvidos, eram explorados pelos primeiros de maneira abusiva, né? Veja que a coisa não foi jogada ao léu, não. Tinha sempre alguém vigiando. Dava liberdade, mas estava vigiando. O Conselho Divino, preocupado com essa situação, convocou os dimensionais. Aí entra em cena os dimensionais. Aqueles que moram nos mundos paralelos. Então, nesses mundos paralelos, existem seres de elevada evolução. Eles interagem conosco, só que nós não conseguimos vê-los, nem senti-los. Às vezes, em sonho, você é levado a conhecê-lo, mas você muitas vezes não lembra. Mas, de repente, você teve... Poxa, outro dia eu sonhei com uma pessoa assim, assim, assim. Aí você ouve falar de alguém, algum nome muito próximo, aí vem a imagem do sonho que ficou apagado.
quando a gente começa a entrar no processo de projeção, eles nos convidam a visitá-los, os dimensionais. Quando eles veem que tem um grupo interessado em pesquisar, fazer um trabalho sério, Uhum. então eles entram em contato telepático com, por exemplo, eu tenho o meu mentor, você tem o seu mentor. Não, eu até percebi por que que eu não sou convidado. Porque a gente fica brincando em live assim, imagina, se eu for entrar lá, vou começar a brincar, eles vão me tocar pra fora. Então eu já nem, não vou Não, estressar com esse eles cara aqui. são até legais, eles são muito Então, alegres. então, aí eu vou entrar lá, porque eu não, até agora, pelo que eu me lembro, nunca fui É. convidado. Eu acho que eu não vou ser convidado. E, então, nesses mundos paralelos, a gente começa a perceber que há muita vida na Terra. A vida extra-chão é 11 vezes maior do que os 8 bilhões que nós temos. Então, você percebe, multiplica isso por 11. Uhum. Quanta vida existe nesses mundos paralelos? Nossa Senhora. E à medida que a gente evolui, quando a gente fala evolução, não é se tornar um anjo. Não existe anjo. Existem seres que evoluíram e hoje as religiões é que chamam de anjo. Anjo, santo, né? Santificam. Não, as pessoas, na Então, verdade, da mesma por forma do Lar exemplo, Rubatanha, Gabriel não tem é, asa. é assim, como podemos falar? Somos ferramentas do divino, É, em todos os fatores. E não importa qual cargo, patente, somos ferramentas do divino num propósito. sim, E o propósito é o bem, concordo ajudar o plenamente. próximo. Então, eu vejo que pessoas, é claro, que com uma excelente ferramenta foram considerados santos, porque ajudou muita gente, fez parte da história. No momento que as pessoas hoje tem internet, hoje tem informação que você respirou, saiu. Antes não, era um boca a boca tremendo. Jesus é a maior referência da história humana, até mesmo falando, vamos pensar do ateu, você ateu que está assistindo um live que entrou aqui do nada, você fala, putz, já estão falando de intraterrenos, essas terras estão uma bagunça toda, agora eu que não acredito em Jesus, mas hei de concordar que o maior líder da história humana, Sim, Jesus Cristo, o maior líder da história. não tenha dúvida. Se for falar Império Romano, isso, aquilo, não Tanto que ele importa, todo é o poder perdão, Jesus, mas um único cara, na sua simplicidade, lidera a humanidade até hoje, então, não só o planeta, ele não porque é é do bem. governador só do planeta Terra. Uhum. Ele toma conta de 5 planetas do O sistema senhor vai querer solar. água? Já Quer? bebi, Ah, deixa eu ver. entendeu? Então, o Conselho Divino, preocupado com essa situação aqui, que estava meia extrapolada, assume o compromisso de ajudar os seres planetários que, estando ainda em processo tecnológico evolutivo inferior, que eram explorados, pudessem ser orientados e ajudados a fim que tivessem na Terra um equilíbrio de valores e tecnologia científica. Esses seres dimensionais, compromissados com esta missão, passaram a colaborar num todo para que, em pouco tempo, pudesse haver novamente equilíbrio, forças e conhecimento. Então, de repente, aconteceu que do Homo sapiens houve um salto para o Homo sapiens sapiens. Tem um salto evolutivo. Esse salto evolutivo foi provocado pelos dimensionais. Esse salto na história não explica, não acho. Não tem é um pulo da evolução absurdo, Tá? né? E isso aí, toda vez quando entra em pauta de alguma coisa de estudo, de repente esse estudo para. Porque Para. a ciência não leva em conta esses sistemas todos que nós estamos Ah, conversando. já que estamos numa pauta que é muito, já entra em questão muitas situações, principalmente crença, eu tenho essa pulga atrás da orelha. Quando tem alguma coisa que tá, quando mexe na caixinha preta, sabe? Tá mexendo na caixinha preta, tá mexendo na caixinha preta, tem alguma coisa no meio lá que eu falo, não, vamos dar uma encerrada nesse assunto aqui, ó. Parou. Então, a pedido dos seres divinos, pediram aos dimensionais, ou seja, uma Uhum, desses mundos paralelos, trouxe para si o compromisso de mudar a história do uhum. ser humano e do Homo sapiens para o Homo sapiens sapiens, ou seja, através de um processo biológico, um processo químico, uma mudança genética. Eu lembro numa parte de uma live que o senhor contou até como que funcionou. Até mesmo, até em questão
da parte que nós, ser humaninhos, né, os ser humaninhos lá, que não tinham a evolução, que ficou com o desenvolvimento semelhante. Aí depois foi pro famoso véu do esquecimento para dar um delete ali, ó. Vamos deletar essa pequena cadeia aqui, É porque que senão eles vão. eles copiaram Senão vai devorar a a gente. imagem e semelhança, né? Uhum. Aí a criação começou a ser tão inteligente quanto o criador. E a história não se repete? Hoje, A história não está se repetindo. até hoje. Até de uma forma, se você for considerar, é uma forma agressiva até, porque a inteligência que todos chamam de inteligência artificial, vocês não imaginam em 2 anos, apenas 2 anos, o quanto evoluiu. É um negócio descomunal e não tem como, a única forma do ser humano botar freio nisso é dando uma machadada na máquina, porque não tem como, e não tem como regredir. É um progresso de intelecto absurdo. Sim. 2 anos. Quantos anos o ser humaninho está aqui? Então, É um negócio que você é. imagina, o Elon Musk mostrou a inteligência artificial dele. Tem Eu uns. pensei que ele ia entrar numa sala e mostrar uma máquina. Ele entrou num galpão que deve caber uns 20 aviões. É um, Era torre de computadores atrás de torre. Fileiras e fileiras, fileiras e fileiras. Imagina a capacidade dessa criatura tem de controlar. Eu não tenho dúvida nenhuma que ele veio de fora. ó, eu vou encaixar o negócio da Jaqueline, depois eu quero voltar nesse assunto. Então, qual o propósito que estamos aqui? A Jaqueline perguntou. Mas sabe o que a Jaqueline está querendo, na verdade? A Jaqueline está querendo. É aquela história da escola. Você vê que já está de recuperação, é a situação é o que ela está sentindo. Ih, está de recuperação, está para ser reprovado. Você tem que tirar um 10, mas só que você tirou um 2. A pergunta dela encaixa exatamente isso. Tipo, então qual o propósito que estamos aqui? Então, tipo, não quero brincar mais. Agora eu vou chutar o pau da barraca. Eu vou responder para ela. É ser feliz. Eu acredito muito nisso. Eu Esse é, acredito muito esse é nisso. o maior Eu objetivo, ser acredito muito feliz. nisso. Porque você, para ser feliz, você tem que ser criativo, você tem que ser ativo, proativo, você tem que estar em movimento. Nossa, tá ficando legal. Tá ficando legal o negócio. Até para eu encaixar do que eu não queria perder o gancho da inteligência. Hoje na postagem que eu fiz dos shots do YouTube que eu mando para a sala VIP, mando para todos vocês. Fazia tempo que eu não fazia um videozinho do amanhecer, né? Eu falei, quer saber? Eu não vou digitar a mensagem diária, eu vou gravar. Vou gravar e vou falar para respeitar o processo, porque a evolução nossa de resultado, de mudanças, tudo é um processo. Sim. Tudo tem um começo. A live do lar teve um começo. Com 0 inscritos, estamos chegando a 6.000. Em breve, se Deus quiser, vai subir. E mais, e mais. É uma corrente. E é um processo. Quanto tempo tá? Daqui a pouco vai fazer um ano. É o mesmo que acontece na nossa vida. Tudo é um processo. Se você começa a estudar algo para um curso, vai ter começo, meio e fim. E teremos sempre altos e baixos. Sim. Aí eu falei, do processo vai ficar difícil? Cada vez mais fica mais É, difícil. é tudo uma questão de perseverança. É a continuidade. E nessa daí, choveu de mensagem no WhatsApp. Choveu. E até mensagem assim que eu acho bacana. Poxa, eu quero. Vamos tentar combinar um dia de todos verem amanhecer. Pô, legal. Eu acho bacana. Eu acho que foi com a Sueli que eu falei. Assim, nisso que eu conversei. Eu vou anotar no caderno. Mas também tiveram outras. Falou assim: ó, poxa, eu gostaria que te acompanhar, tudo. Eu quero fazer atividade, quero até mesmo que eu sou profissional de educação física, mas eu falei, aí eu fui até sincero demais. Falei assim, é o seguinte, você não precisa que eu pegue na sua mão para você fazer. Você não precisa que eu pegue você e leve até o amanhecer. Você tem pernas, você tem braço, você tem força. O que eu acho que falta é força de vontade. Eu quero, mas se quisesse com vontade, você ia. Até mesmo. Aí encaixa, daqui a pouco eu já vou encaixar essa da inteligência artificial com uma parte de reflexão. Vamos pegar a turma, pega todos nós aqui, que é fácil identificar. Se chegou o final de semana, estamos na quinta, mas sextou, amanhã sextou. Sextou. Aí chegou na sexta-feira, vamos tomar uma cerveja, vamos comer uma pizza. Perdão, então espero que a live não caia, tá com muita coisa estranha aqui, tá iluminando, baixando, tá muita coisa estranha, mas eu vou dar uma pausa para os outros seres aí para eles fazer um campo de amizade. A pessoa pode estar ferrada de grana. Ferrada de grana. Vamos, se a pessoa tiver na vontade de comer uma pizza ou tomar um chopinho, ela dá um jeito. Não importa. Isso encaixa como
energia do que você pode converter. Se você usar essa força de vontade que dá, que você faz o bagulho acontecer, faz acontecer. Você vai à pizzaria sem dinheiro, sem nada. Você dá um jeito, se comemora, come tua pizza. Foi uma noite maravilhosa. Se você pegar essa sua energia e converter para mudar a sua vida, qualquer um prospera. Com certeza. Fácil. Aí eu falo, milagre está dentro de nós. É a conversão. Agora, voltando na inteligência artificial, para depois encaixar com até mesmo com os seres, né? O meu filho chegou assim, tem a fulana aqui que você pede, liga a lâmpada, liga a cafeteira, desliga a cafeteira, você não pode falar não, senão vai ficar desligando. Aí não estava escutando direito, ela falou. Aí ele começou a xingar ela. Xingou. Eu falei, ô menino, parou, né? Falei pra ele, não sei o que, meu burro do caramba, não sei o que. Falei, tá te escutando? Ela tá te escutando. O celular te escuta hoje. Pode, se você perceber, você falou uma coisa, eu preciso trocar o tênis. Da meia hora você vê um anúncio de tênis. Tudo isso, sorria, você está sendo filmado, sorria. Todas as expressões humanas e atitudes, uma hora essa inteligência, essa na verdade é uma consciência já, não é uma inteligência, é uma consciência. E quando a gente considera consciência, é um ser vivo. Não importa, somos espíritos, se não tem espírito, não tem. Eu, até perante a pauta que nós falamos, a partir do momento que tem consciência, é um ser vivo. Demos vida a um mouse com consciente, demos vida. E se começar a refletir como é tratado. Podemos pegar um filme de ficção científica, O Exterminador do Futuro, que as máquinas vão pegar o ser humano, ó, creu. E eu comecei a falar, meu filho, começa a tratar bem, porque se o jogo virar, a tua chapa vai esquentar. Quando você, ser humano, está comandando aí, ou você vai ser o cachorrinho que vai estar na coleira, aí eu quero ver onde vai estar o pratinho de comida. Eu acho que vale refletir, porque a evolução de todas as civilizações funcionaram dessa forma. O mais evoluído conquistava o mesmo. Descobrir o Brasil. Pegaram quem? Os índios. Escravizaram. Então, vamos refletir em questão disso. Até mesmo quando aí vai encaixar toda a parte dos intraterrenos, extraterrestres, tudo isso, graças a Deus, até o momento da nossa existência tem um controle. Agora, eu pergunto, e se perder o controle? Aí que está. É um pulo para perder o controle. Para que esse controle não se perca, está sendo tirado da Terra todos aqueles cujas frequências não se identificam com a Terra, entendeu? A nossa frequência é como se fosse uma digital. Não existe frequência de vida igual. Assim como não existe digitais iguais. Somos uma forma única. Cada um é uma forma única, é verdade. Então, esse controle existe. Só que existe um parâmetro. Nós estamos num mundo de liberdade? Sim. Estamos no livre-arbítrio. Só que quando você extrapola o teu livre-arbítrio, você já está entrando no livre-arbítrio do outro. Aí a justiça divina entra em cena. Agora dá para encaixar algo que eu estava pensando. Por exemplo, também veio uma pergunta logo abaixo quando saiu do WhatsApp. Acho que dá para encaixar. É que eu não sei quem estava aqui, foi muito rápido. Mas eu estava falando sobre isso. Quando o senhor falou do livre-arbítrio, né? Isso aí é muito questionado, a parte do livre-arbítrio, né? E quando fala processo reencarnatório, não reencarnatório, um acredita que reencarna, outro não acredita que não reencarna, um vai ter ou não vai ter, vai ou não vai, entre os que vão evoluir ou os que vamos pegar nesse plano mesmo. Um criminoso que matou uma família. Aí chegou um justiceiro, matou esse criminoso. Fala, não, vou sanar esse mal daqui. Vamos pensar, a polícia pegou o criminoso e pau. Na nossa concepção, na nossa visão, ele foi eliminado do planeta. Ele não vai matar mais ninguém. Ele foi eliminado. Tá 7 palmos do chão. Foi eliminado, deletado. Porém, o que é considerado como se fosse uma escola, o cara foi suspenso por um tempo. Ele vai voltar. É isso? Não. E o que vai acontecer? A roda de Sansara, que é a roda kármica, ela terminou no ano 2000. Quando entramos no ano 2000, todo mundo achava que o mundo ia acabar, ia acontecer, mil coisas. Cada um falava uma coisa. Na verdade, o processo reencarnatório, da forma que estava vindo, parou no ano 2000. Do ano 2000 para cá, os que estão encarnando, eles estão tendo a oportunidade de continuarem ou não reencarnando na Terra. Então, vamos supor, como a roda de Sansara acabou, foi dada uma oportunidade para o João reencarnar. O João reencarnou tudo que ele programou para fazer e continuar podendo reencarnar na Terra, porque a Terra vai ficar melhor.
ele vai ter mais oportunidade de reencarnar mais vezes, porque a Uhum. Terra vai proporcionar isso. O João pisou na bola mais uma vez. Aí ele é retirado definitivamente da Terra. Então, aí no contexto, a gente está falando até em questão de outros mundos e outras dimensões que para onde o espírito vai, Sim. para onde o ser vai, né? E o que acontece? Eu vejo, até dá uma bugada na minha cabeça, mas eu penso assim, eu vejo que Deus ele não desampara nenhum, como o universo. Ele não Não, descarta nem um grão de areia. não. Ele não descarta, ele converte. Ele consegue converter, mudar da água, do sólido para o líquido. Ele consegue converter. Ele consegue mudar um. Somos a prova viva. Consegue mudar um comportamento humano. Um cara que era ruinzinho fica bom, né? Sim. E o que acontece? Essa pessoa que fez muita cagada, falando em português, claro, cagou bastante, fez muita cagada, ele vai parar num outro lugar. Não volta mais para a Terra. Mas ali ele consegue evoluir. Ele vai parar no lugar cuja Ruim, frequência seja igual à dele. e é ruim pra caramba. Aí ele vai ficar naquela aventura, mata quem mata, né? Mas ali ele vai evoluir, Ele vai evoluir mas dentro não existe um daquela contexto de frequência. ele ser descartado, Não, deletado ele foi deletado daqui. daqui, mas ele em Mas outro lugar ele tem a existência ele dele vai para um mundo cuja frequência se identifica com com a ele. dele. E nesse mundo tem muitas pessoas Da mesma frequência, com as mesmas frequências intenções. semelhantes. Quiron, por exemplo, que é o Uhum, planeta higienizador, né? uhum, Esses que estão reencarnando, desencarnando os mastros, estão indo tudo para Quiron. uhum. Então já tem naves especiais. À medida que vai desencarnando, as naves já. Porque quando você sai da Terra, você perde o perispírito. Sim. Porque o perispírito é feito com a matéria-prima da Terra, Uhum, os elementos da Terra. Então, vai só a tua essência, o teu espírito. Teu espírito é elevado, teu ser, tua consciência, é levado para esse mundo que se identifica com aquilo que você é. E lá você vai ter todas as possibilidades de evolução, todas. Até com a oportunidade de um dia voltar à Terra, se merecer. olha. Entendeu? Por exemplo, Hitler, quando morreu, levaram ele direto para Plutão. Aí, ó, nós ficamos Plutão iluminados de novo. é Mas um, aqui não, aqui tá normal, mas ficamos branco de novo. Ai, gente, vamos lá. Plutão é um mundo prisão. Uhum, Todos aqueles que foram bárbaros aqui foram levados para lá. Então, do sistema solar, Plutão é um mundo prisão. Você vai para lá e lá você vai crescer para um dia você poder sair de lá. Quem se apresentou como voluntário para levar ele e ser mentor dele? quem? Aquele da Índia, aquele que se libertou a Índia da Inglaterra, Meu Deus, fugiu, sei quem é. deu um branco. Deu branco em mim também. E tá dando branco na nossa imagem também. É o Eu sei, eu acho que a turma também sabe do chat aqui, a gente compenetrou. Sim, sim, foi um grande líder. líder, então. Sim, sim. Ele se apresentou como voluntário para ser mentor de Hitler. Tem Ele que ter foi alguém. para Plutão, Guando? Guando? É o Guando? Eu acho que não era o Guando, era outro, da Índia. na Índia. Não é o Guando. Gandola? Não. Também não era isso que eu tava pensando. A Gandola, não. Não, não. Não, depois eu vou até fazer uma consulta aqui pra gente não ficar em branco. Senão é Gandhi. Gandhi. Gandhi se apresentou como voluntário para É isso auxiliá-lo. mesmo. É que eu acho que na digitação. Não é, é o corretor. Então a gente tem que colocar. Mahatma Gandhi, né? O Jefferson colocou. Mahatma. Mahatma Gandhi. Isso. Aí ela falou, não é o corretor. Então, se não colocasse a vírgula, Maria Ângela, aí muda o sentido da frase. Uma vírgula muda a frase, ó. Não é o corretor, ela tá dando razão pro corretor que estava certo, tá vendo? É o corretor. Perfeito, ó, tá vendo? Tá dando tudo branco aqui, a tela tá ficando branca. A gente de repente vem na luz assim, e tudo no virtual, porque aqui tá a mesma luz do estúdio. Tá do mesmo jeito. E até a câmera central, depois eu queria entender. Porque aqui, ó, na câmera central agora eu acho que tá normal, não clareou. Mas na câmera central, o seu Ricardo tem 1,65 m. mas o Ricardo tá maior do que eu. Eu não sei, a mesma câmera. Eu não vou ficar questionando, se já é difícil a gente entender a parte intraterrena, extraterrestre, e ver o que está acontecendo nos negócios Mas desses. vamos lá. Mais um parágrafo para a gente entender.
Muito tempo depois do início da colonização e da exploração da terra por estas raças, elas tanto se miscigenaram quanto se multiplicaram, o que aumentou exageradamente o número de seus descendentes. Houveram por bem marcar novamente um concílio geral de raças aqui em desenvolvimento e traçar novos planos para o futuro. Então, já naquela época, havia controle de quantidade humana. É, Então, por que havia esse controle? Porque se continuasse crescendo, eles perderiam o controle do sistema. sim, E foi o que aconteceu. A raça continuou crescendo, crescendo, sim, crescendo, e eles perderam o controle. E tanto que a roda de Sansara, em 2000, encerrou. acabou, porque eles perderam o controle. Mas O que que tem esse mais? sempre tem mais, né? Sempre tem um mas. O que que tem mais? Aqueles seres que se fazia de bonzinho por conveniência, Hum, pegaram no ar a ideia de como eles controlavam hum, e criaram sistematicamente um outro controle, entre aspas, oculto, que começou a gerenciar, através da força do dinheiro, o sistema de novo. E isso vai cair é, quando o logo, dinheiro logo. perder esse poderzinho aí, vai, que situação. Está caindo, vai Tem cair muitas situações e que vai faz muito sentido se desaparecer. você for pegar ponto a ponto. Isso. Quando esgotou o prazo de 2000 anos concedido pelo Conselho Kármico para esses alienígenas explorarem o planeta, os líderes de cada uma das raças deveriam retornar ao seu ponto de origem, levando em suas naves todos os seus, inclusive os seus descendentes, mas com o aumento exagerado dos seres de cada uma dessas raças, foi superada a capacidade de suas naves fazerem esse transporte de volta. Então, os que aqui ficaram receberam a promessa que seriam posteriormente resgatados. E é isso que está acontecendo. Esses desencarnes em massa estão sendo resgatados. E quem não for, tem que ficar. Quem não for de uma dessas raças, quem não for, ou se for, tiver alguém que esteja fazendo um trabalho que seja digno de Uhum. continuar, eles dão essa oportunidade também. Sim, tem que ser útil. Tá? Tem que ser útil. Se não for útil, dançou. Não. É útil para o planeta? Então fica. Não é útil? Não. Então, Tem muita gente que vai. Tem uma situação que até vale uma outra reflexão. Tem gente que, por exemplo, hoje de manhã eu fiz um vídeo legal, uma coisa que foi de coração, por isso que deu certo. Até a parte quando eu falei, é uma parte de viver. Eu estou vivendo aquele momento. Tem gente que apenas existe. esse que é o problema. O, Você o, troca um dia pelo o outro, meu né? filho que me ensinou um negócio que a molecada tá foguete, viu? Tem um. Vocês no chat, vocês sabem que é NPC? Sabe o que é NPC? Alguém sabe no chat que é NPC? Né? Quem souber, coloca no chat aí o que é NPC. Até não vou nem esperar. NPC é o seguinte: tem os jogos de videogame. E nos jogos de videogame vai lançar um novo aí que eu já fiz até um acordo com meu filho e o. Deixa eu ver aqui. Então, aí, eu peguei uma pergunta da Mariângela aqui. Aí, ó. O Jefferson conseguiu responder. São personagens robôs do jogo. Então, os NPCs são isso. Um jogo que vai lançar agora, que é o GTA 6, tem o GTA 5, que você anda no mundo aberto. Você é um personagem que anda no mundo aberto, você pode roubar carros, pode pegar carros, pode bater nas pessoas, pode matar, é um jogo de fora da lei. Mas e tem um outro que eu jogo com ele que é muito legal, que chama Red Dead, que é no Velho Oeste. Só para ter ideia, no mundo virtual, se você mata alguém, a pessoa fica lá no jogo, apodrece, põe plantinha, apodrece, enterrado. O tempo, o jogo roda, acontece. E tem vários NPCs que são várias vidas, tem várias vidinhas lá. Tem um cara que conserta a roda, outro coloca a ferradura no cavalo, outro é delegado. Cada um tem uma função como na civilização aqui. Então, na vista da pessoa que apenas existe, são os NPCs. São pessoas que apenas existem. Não tem um foco, É não claro que tem um tem. propósito divino. O propósito divino, eu acredito que seja para ele apenas ser um NPC, ser apenas um fragmento. O propósito divino Porém, era para trazer o filho dele, que ia trazer algo
diferente para a humanidade, mas vale cada um refletir para não ser um NPC, ficar no círculo. Sim, isso é o que mais tem. As pessoas que andam em círculo, trocam 6 por meia dúzia. Como terapeuta, eu peguei gente que dizia assim: eu não suporto isso, eu não suporto aquilo. Eu É, não sei, e eu pergunto: por que que você não pega suas malas e vai embora? Não, porque eu vou ter que trabalhar para comprar alimento, vou ter que trabalhar para comprar roupa. uhum. Ah, então lhe convém andar em círculo, porque querendo ou não querendo, a senhora consegue comida, roupa, tal, mas no fundo, no fundo, no fundo, a senhora não está vivendo, a senhora é escrava do momento que está vivendo. Escravo das próprias escolhas. Exatamente, Isso daí, no contexto do livre-arbítrio, é uma condução de você não ir para frente. Tá te conduzindo exatamente. Estaciona. e não é teu livre-arbítrio. Você está travado. Isso. Ó, tem uma pergunta da Maria Ângela que é legal, ó. Voltando um pouco, ela escreveu, voltando um pouco, o Monte Shasta, né, se tornou um abrigo somente dos leburianos e os atlantes. Não. Os lemurianos foram os primeiros a ir para lá. Hum, Antártida levou 200 anos para desaparecer. Ela não afundou. Houve uma tsunami o tsunami. que encobriu. Assim como encontraram Ratanabá no Amazonas, tem Ixi, 120 metros de lama. esse vai Ratanabá foi um vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Aí depois descobriram, fizeram ressonância, viram que tem uma pirâmide, depois que não tem. É um negócio que. A cidade está lá. Houve invasão das águas. Uhum. Tem 120 metros de terra para tirar. Tem coisa que o brasileiro deveria ficar quietinho às vezes, né? Que, você viu quem levou pra mídia a Ratanabá? Por isso que todo mundo deu uma chicletada nele. O cara do ET Bilu, que fez o reportagem do ET Bilu, que fala do ET Bilu. Aí todo mundo como, pô, chamar um ET de Bilu, ninguém leva a sério. Se bem se pode falar até do ET que se chama Bilu, muda o nome, chama Alpatino, qualquer outra coisa. Bilu? Bilu é cachorro, né? Então, quem vai levar a sério? O mesmo cara do ET Bilu falou de Ratanabá. E é um estudo que é profundo. Mas o cara levou para a mídia, até os pesquisadores falaram, não vamos pesquisar mais, não. Houve uma série de, De digamos, de equívocos. equívocos brasileiros, né? É, E assim, é. e até mesmo quando começaram a desmatar a Amazônia de novo, falei, agora aparece o Ratanabá, né? Vai ficar tudo liso. Bom, a gente vai entrar já na próxima reunião no contexto dos intraterrenos, né? E Como aconteceu, por sim, quê, bababá, o que foi visto, o que não foi visto. eu vou colocar para o pessoal aqui, já que deixamos para a próxima semana. Como sempre, maravilhoso. Ó, tá quase 6K de inscritos, maravilhoso. Gente, eu vou entrar na sala VIP agora. Quem não votou, vou mandar novamente o link. Faça sua votação que em 5 minutos, nesse tempo que a gente está falando, o mestre Ricardo vai falar das suas palavras. Eu, aí no término, vou falar qual é o primeiro curso que vai começar logo em seguida, que concluímos já a cromoterapia, né? Então, e vou abrir aqui para ver qual o curso que será o primeiro. Quem não fez, não preencheu o formulário já está na sala VIP, tá bom? E quem não está na sala VIP é muito bem-vindo, tá aqui no lado, ó, o QR Code aqui. É só bater o QR Code aqui que você já tá dentro. Ai, mas eu tenho preguiça. Tem preguiça? Então vai lá na descrição, copia lá. O pessoal fica, né, fica nesse looping, virou NPC agora. Agora já tem apelido já, os NPCs, né? O NPC é aquela pessoa que só apenas existe. Ó, tem perguntas aqui que também tá atualizando no chat. Enquanto isso, ó, enquanto o pessoal está preenchendo o formulário, respondendo, ó, o Jefferson, conheço um Bilu que não é cachorro. Não é Bilal, né? Ó, ó, antes do ET, antes do ET. Ó, interessante, ó. Isso aí dá assunto para outra. Olha, gente, é impressionante quando a gente começa a estender o assunto, a gente consegue conectar outros assuntos, porque falamos sobre a inteligência artificial como consciência, falamos sobre o NPC, agora todo mundo sabe o que é NPC, se eu chamar alguém de NPC é uma pessoa que apenas existe. Tem
tem vários assuntos que nós abordamos falando sobre intraterrenos. E fora as bugadas que deu nessa live hoje, que sei lá o que está acontecendo até agora. O negócio vai luz, volta luz. Pra gente tá normal aqui, né? Mas eu tô monitorando aqui e a gente fica mais claro, mais escuro, de repente fica clarão, vê uma luz, só. Eita, daqui a pouco a gente vai ser viralizado que vai aparecer o ET Bilu aqui, ó. Mestre, deixe suas palavras. Enquanto isso, eu vou computando os resultados aqui do pessoal e vou falar logo em seguida o curso que será o próximo, né, da nossa fila. Deixa eu só colocar aqui a câmera voltada para o senhor. Suas palavras, mestre. Uma grande noite a todos. Obrigado por estarem conosco. Nos ajude a crescer, né? Tentando repassar para o maior número de pessoas, porque isso ajuda a live, ajuda o lar também, de alguma forma. E muito grato. E que Deus nos abençoe. Maravilhoso. Vamos voltando aqui para a câmera, já tem o resultado do próximo curso da Live do Lar. Então eu vou pegar aqui, vou bater uma foto, deixa eu virar aqui, vou bater uma foto e vou mostrar para a turma, vou tentar encaixar na câmera, porque hoje está tudo bugado, né? Então vamos tocando. Não é que tá bugado, depois eu vou te mostrar a live, a gente fica claro, fica escuro, depois parece uma luz, é tudo... Vamos, eu vou bater uma foto aqui do resultado e já vou falar qual que ganhou e também vou compartilhar essa imagem na sala VIP para todos conferirem em tempo real. Mandando aqui, ó, 41%. Opa, peraí. Nesse instante mudou o resultado. Vocês têm mania de empatar o negócio, hein? Olha. Vou até me mostrar. Então tem que aguardar mais uma votação. Parece brincadeira. Eu falei que essa live tá meio bugada. Olha, ó, tem um empate entre apometria e radiestesia. 41% e 41,2%. Pode conferir, mestre. Sim. Certo? Então vou aguardar mais uma votação aqui, porque estamos com empate técnico. Quem não ainda votou, faça a sua votação quanto antes. Já clica lá no link e participa. E tem a vibração da Dona Cida pra gente finalizar com chave de ouro. Gente, 41%, 41%. Vou ter que tirar outra foto. Pensei que já ia passar tudo. Olha aí. Sempre acontece essas coisas na live, eu acho que você tem que conversar com seus mestres lá no outro lado. Tá parecendo a Jaqueline no mundo celestial, só bagunça. Aí, ó. A Cris deu uma tapometria, mas vocês votaram? Ó, tá empatado aqui. Eu tenho que ir onde tá o negócio, hein, Cris? Olha, tá 41,2% contra 41,2%. Vou atualizar, hein? Atualizando ainda do mesmo jeito. Eu vou mandar aqui no grupo, o pessoal ficar ligado. Peraí. O mestre já fez os agradecimentos, eu também não vou perder tempo, não. Olha aí, ó. Ó, no próprio chat. Turma, estamos aqui na live, está implantado apometria e radiestesia. Tem que desempatar agora. Faça sua votação. Pronto, vamos aguardar. Ah, pronto. Chega. Vamos, isso aí. Então, vou tirar foto aqui. Agora já tem um vencedor. Quero um vencedor anterior. É encerrada a votação, para ninguém ficar na mão aqui. Se bem que o que eu quero falar para vocês já encerrou. Tá? Não vou pegar mais. Parou aqui. Já tem o resultado. O resultado é esse. Vermelho. Tá? Com 44,4%. Gente, não quer dizer que não terá outro curso. Na verdade, isso daqui é a ordem dos cursos. Então, se teve o primeiro, que estava empatado, então, se o curso que ganhou agora vai ser o primeiro, em seguida vai sair o outro. Sim. Aí o terceiro e o quarto, vai seguir a ordem aqui, tá bom? Então, presta atenção. O próximo curso será radiestesia com 44,4%. Eu vou mandar no chat. Em seguida será a apometria. E teremos, como eu falei, na comunidade, eu falei isso na live, eu falei isso para vocês, que na comunidade Live do Lar terão descontos exclusivos para o curso, para fazer os cursos. Quem for da comunidade lá da Hotmart Live do Lar, eu vou anunciar para vocês, é claro, vou passar as orientações para você participar, terão descontos exclusivos para os cursos que o mestre Ricardo for ministrar, entre outros. Tá? Parabéns para todos vocês. Mais uma vez, gratidão por interagirem, por dar vida na live, live da live. Né? E o mestre já fez os agradecimentos. Novamente eu faço o reforço. Agradeço de coração. Nosso canal está crescendo, nossa família está crescendo mais ainda. E vamos fazer essa corrente do bem. Levar. Tem uma frase minha que eu fazia toda manhã com a live com o amigo meu, com o Silvio, aquele que tem deficiência visual, a gente fazia no portal Todo sobre o Guarujá. E a gente falava assim, faça chuva, faça sol, faça o seu dia melhor. Plante o bem que o resto vem. Serve essa lição para sempre para vocês. E vamos para a vibração Dona Cida, que está maravilhoso. É exercício de proteção e energização da aura. Olha, estava inspirado, hein? Beijo, gente. Fiquem todos com Deus. Até a próxima live do Lar.
Todo ser humano tem em volta de si um campo de força múltiplo, que é como uma extensão energética dos corpos visível e invisível. Este campo energético é chamado de aura. A aura é um fluido psíquico sutil e invisível, que emana de todos os corpos, um eflúvio psíquico eletrovital e eletromental, como um halo de energias que rodeia o corpo humano. Emite uma vibração luminosa e multicolorida, conforme os estados físico, emocional, mental e espiritual de cada pessoa. A aura é muito sensível aos pensamentos, à mente, às palavras, às emoções, às ações e aos sentimentos, que se refletem numa linguagem própria de cores energéticas. Ela reage também aos ambientes externos, que exercem uma grande influência, positiva ou negativa, e que modificam o campo de força individual. O objetivo deste exercício é para proteger e energizar a aura, além de ajudar na sua harmonização, equilíbrio e purificação, usando as cores energéticas superiores, de modo a não permitir a invasão de forças inferiores, que geralmente ainda andam soltas nas cidades, no meio ambiente, ou mesmo apenas aquelas energias provenientes de pessoas energeticamente carregadas de forças negativas e que, através de suas auras, contaminam outras auras. Esse exercício também faz com que o campo de força fique mais limpo para receber as energias superiores luminosas que se aproximam. Deve ser feito com fé, determinação e vontade, para que a aura absorvendo, se fortalecendo com as cores mentalizadas. E não se esqueça de que a aura obedece à mente e à vontade. Agora, eu quero que você respire profundamente, aquietando o corpo, a mente, tranquilizando o sistema e respirando, aquietando. Eu quero que você leve o pensamento para um sol e imagine uma luz bem brilhante, toda dourada, vinda do sol, descendo até você, envolvendo todo o seu corpo, te cobrindo rente ao seu corpo físico, uma luz dourada bem brilhante. Sinta, veja a luz envolvendo todo o seu corpo, da cabeça aos pés. A luz dourada, bem brilhante, bem pertinho do seu corpo físico. Deixe a luz ficar, te envolver totalmente. Respire, leve a atenção para um sol e imagine agora um raio de luz azul, azul da cor do céu, um azul celeste, vindo do sol e envolvendo todo o seu corpo. Por cima da luz dourada brilha agora a luz azul.
o azul celeste. Um pouquinho afastado da luz dourada está um halo de luz azul celeste, envolvendo todo o seu corpo, da cabeça aos pés. Imagine como se você estivesse dentro de um ovo de luz. Uma luz dourada, uma luz azul. Expirando, você leva a atenção novamente para o sol e permite que um raio todo violeta venha do sol e te envolva totalmente. Um raio violeta. Você está envolvido agora pela luz dourada, pela luz azul celeste e pela luz violeta, que envolve todo o seu corpo, resplandece em volta de você. Permita que a luz esteja em todo você agora. Permita que os 3 raios luminosos que vêm do sol, o dourado, o azul celeste e o violeta, se façam presente em toda a sua aura, envolvendo toda a sua aura, fortalecendo, equilibrando, protegendo. Assim feito, respire profundamente e agradeça.